Aqui. Thiago Gui, consegue. Vamos ligar nossas câmeras. Questão de integridade aqui. Né? Até o Wallace que está dirigindo está íntegro aí, então, né, a gente tem que estar íntegro aqui, tá bom? Liguem suas câmeras, Iago e Guilherme, tá? E se tá costumando de ligar, eu vou ajudar. Pronto, pronto, tá feito. Então, vamos lá, vamos lá. Olha só, na nossa turma aqui, tivemos o primeiro cara a debutar sexta-feira, Luciano, né? Então, primeiro, vamos abrir os nossos áudios aqui e bater palma para esse cara, que foi o primeiro a debutar, tá certo? Parabéns aí, Luciano. Show de bola, cara. Parabéns. Obrigado. Tá certo? Sucesso. Mano. Agora é o seguinte, Luciano, eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência tua, como, como é que foi essa primeira inscrição, com quem que você fez, né? Quem que foi esse atleta aí que você buscou? Conta pra gente como é que foi a tua sexta-feira, cara. Legal. Primeiramente, bom dia a todos, né? Foi, foi muito divertido, porque na quinta eu estava ansioso para ligar e comprei o chip, estava bloqueado. Aí eu, desesperado, falei, Matheusão, não vai dar para começar hoje. Aí eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou armar, criei o Instagram, e aí eu fui postando um monte de coisa lá e depois comecei a adicionar um monte de gente conhecido, né? E aí um dos pais um pai me chamou, amigo meu. Falou, meu filho tá aí dando bobeira. Aí eu falei, ah, beleza então. Aí eu falei, então passa o contato dele que eu vou passar para ele os próximos, como funciona. Aí, galera, eu peguei o vídeo, até marquei lá depois, peguei o vídeo do Matheus, tudo que ele falou, eu falava. Ah, mas tá para só a ficha ficar completa aqui, falta os 15 nomes, tá? Que aí eu consigo dar prioridade no atendimento. Tudo, tudo, tudo. Se ele espirrasse, eu iria espirrar também. Aí, aí eu consegui agendar. Aí no horário certo lá tava o pai e ele, que a mãe mora com ele, não dá muita atenção. Aí fiz, eu tenho na minha cabeça, né? Eu tenho na minha cabeça, né, Matheusão? Que o menos é mais. Ainda mais agora que a gente não tem o domínio das coisas. Então, eu fui conhecendo ali, eu falei, ó, esquece nossa amizade lá fora, isso aqui agora é um trabalho, então eu vou precisar de fazer perguntas, mesmo as que eu sei, mas eu vou precisar. E aí, eu acredito que essa mudança de chave ficou até mais confiante para ele, sabe? E aí, beleza. Fiz todo o atendimento ali. Na hora que eu tava, até te mandei um áudio para você me ajudar ali da metodologia. Praticamente mandei aquele áudio para eles, decorei ali, fiz bem rapidinho, passei, falei para eles quem era. Eu falei, ó, a Next é muito grande, vocês estão vendo, mas não foque nisso. Vamos focar aqui na seletiva. Aí eu trouxe para a realidade, trouxe essa necessidade, né, de passar na seletiva. E aí foi indo. Aí beleza. Gostaram? Gostaram. Diz aí que mais chamou a atenção. Aí eles falaram. Aí no final eu fiz aquele suspense. Pô, passou, cara, passou. Aí eu, aí beleza. Aí na hora de passar o cartão, o pai tinha quebrado o celular à tarde. E falou, mano, eu quebrei meu celular à tarde, velho. O meu Pix tá lá. Aí eu falei, cara, tudo bem. O que que você pode fazer? Aí o filho tinha dois celulares, um do Pix que ficava em casa e o outro que ele anda na rua. Aí beleza, tá, então suave, ligo do Pix e já era. Cara, no final tinha que instalar o iCloud, sei lá que AI que era, e eles não lembravam a senha, porque era a senha do pai, e o pai não lembrava, porque ele sempre colocava digital no celular dele quando precisava, né?
E aí, cadê? Eu falei, cara, ó, eu vou te ajudar. Você quer me ajuda? Aí ele falou, quero. Eu vou esperar você até meia-noite se precisar, mas eu não posso desligar. Essa é a forma que eu consigo te ajudar. Ah, não, beleza, eu vou ver aqui. Meu, ele mandou mensagem para o pai de novo, para a mãe, para tia, para o amigo. Saiu mandando mensagem. Sei que depois de uns 45 minutos, uma amiga dele conseguiu fazer. E aí ele mandou, na verdade ele mandou o link, né, do Pix. Ela fez e aí apareceu lá pago. Mas já na primeira eu demorei 45 minutos ali na hora do pagamento. Eu falei, que isso, que loucura, cara. Mas graças a Deus deu certo. É isso aí, Luciano, é isso aí. Cara, primeiro, pessoal, tô trazendo o Luciano aqui para ele falar, porque, óbvio, né? É o primeiro a debutar, é exemplo para todos nós aqui, né? Obviamente. Mas, Luciano, eu queria, cara, ressaltar aqui algumas coisas sobre você, tá? E aí, é o seguinte, como é que você vai receber isso? O problema é teu, tá bom? Mas o meu papel é te falar, é falar o que tá acontecendo. É o seguinte, cara, alguém aqui arrisca dizer por que que o Luciano foi o primeiro a debutar? Eu sei por quê. Eu sei. Ninguém quer arriscar? É o seguinte, cara, o Luciano, ele não tá aqui para ver como é que é. O Luciano tá devorando isso aqui. Sala virtual, o cara entra. Tem espaço, o cara tá entrando. Ele tá perguntando, tá vindo e não foca só em mim. Quando não tô eu respondendo, já vai falar com outro, que eu sei que tá indo falar com outro, porque já vieram falar comigo. Cara, esse Luciano é teu, é meu. Pô, ele tá vindo. O cara tá com fome. Eu falei, esse cara tá com fome, né? É por isso que ele debutou primeiro. Entendeu? É por isso. O cara tá com fome. E aí se inspirem nele. Perguntem para ele, né? João, Júlio, Marlon, Wallace. Cara, o que que você está fazendo? O que que você fez de diferente aí da gente? O que que você está conseguindo? Entendeu? Eu lembro muito bem quando eu tava. Eu não demorei um dia. Então, eu não sou exemplo. Eu não sou exemplo. Na minha turma, quando eu entrei, tinha gente que era muito mais exemplo do que eu, né? Eu não era o exemplo. Fiquem tranquilos. Ninguém tá. Mas eu tô falando isso porque o Luciano é exemplo para mim. Porque eu não me comportei da forma que ele se comportou quando eu entrei. Entende? Primeiro, o Luciano é exemplo para mim. Primeiro é para mim. E é por isso que eu tô falando dele agora. O Luciano é exemplo para mim. E ele entrou com fome, cara. E quando eu falo fome, é assim, ele mostrou para mim tudo que eu falo na marcação, tudo que eu falo nas entrevistas, esse cara anotou. Se ele quisesse passar por mim, ele consegue. Entendeu? Se ele conseguir modular minha voz e ligar pra minha esposa, a minha esposa vai cair na dele, cara. Vai cair na dele. Tô até com medo, né? Então, assim, o Luciano devorou, cara. O Luciano devorou. Entendeu? Então, assim, conversem com ele. Pô, Luciano, como é que é? Como é que você tá fazendo? Como é que foi a entrevista? Porque aqui eu quero deixar dois pontos aqui, Luciano, bem claros. Que você fez da maneira correta, que eu jamais teria feito dessa forma no começo. E, aliás, jamais teria feito como não fiz, né? Deixando bem claro. Primeiro, Luciano, você ouviu muito bem as entrevistas minhas e do Chay. E na hora que o garoto se apertou, você não deu nenhuma sugestão para ele. Você pediu para ele buscar a solução. Você não falou, "Ó, liga com o amigo, liga." Você acabou de declarar aqui. Não, eu falei para ele pensar em alguma solução. É isso mesmo. Tem que colocar o garoto para correr atrás. Não é você que tem que falar. É isso aí. E a tua ajuda que você pode fazer é ficar na videochamada. É isso aí. Então, assim, você ajuda da maneira que um agente com mais maturidade, mais tempo de casa, em tese, age. Em tese, age. Tô falando em tese porque eu conheço muita gente que é black, tá aí quase no double black e tá sugestionando. Pô, por que você não fala com seu amigo? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aí o cara perde a venda nessa. O cara perde a venda nessa. Entende? Então, o que você fez, cara? O que você fez mostra alguém que realmente tá atento ao que tá acontecendo, ao cara como é o Shaik, ao teu líder aqui. Então, e isso, cara, é assim. Por isso que eu falei,
como é que você vai tomar isso para você? Problema teu. Né? Se você vai querer se inchar e fazer um igual um balão gás hélio e subir, ou você toma mais aperto aí pra ti e fala, putz, agora eu vou ter que ser mais exemplo. O Matheus me ferrou aqui na frente de toda a galera. Agora é contigo. Você que vai ter que escolher o que vai ser. Tá? E, Luciano, por que que eu também quero te ouvir, né? E quero te fazer essa pergunta. Fala pra mim, ô, Luciano, você entrou aqui na matinal, né? Você tá aqui, certo? Não é um holograma, é você mesmo, né? É. Né? É. Fala pra mim, Luciano, onde é que você tá? Eu tô no hospital, No meu hospital. filho tá, meu Ah, filho tá passando por uma cirurgia neste momento e, e aí eu até mandei mensagem para você, falei, cara, eu vou estar um pouco off agora, né, que pequeno no hospital não tem que honrar nossa casa também, né? E aí você pediu, eu falei, não, vamos entrar lá para comparecer na matinal. legal. Deixa eu te falar uma coisa, Luciano. Sabe qual foi o momento que eu mais cresci aqui dentro? Quando eu posso falar assim, pô, aqui eu ganhei respeito de muita gente da rede. Foi quando o Luciano, meu filho, ficou 8 dias no hospital por causa de uma pneumonia. 8 dias. E eu fiquei com ele. Levei todo o meu material de trabalho e fiquei trabalhando com ele, lá do hospital. E foi ali, se vocês verem meu primeiro vídeo do Instagram, foi ali que eu ganhei ele, meu filho mais velho. E hoje ele fala que ele quer ser um agente da Next, porque ele viu eu trabalhando, ele viu como é legal, né, conversar com os atletas e com as famílias. Então, ele subir no palco, muito mais do que eu querer levar meu filho, é porque ele quis estar lá, entende? Ele que está lá. Então, cara, aproveite esse momento do hospital e, né, assim como muitas coisas da vida a gente tem que ressignificar, e talvez ressignifique esse momento, né? Em vez desse momento aí de uma certa dor pelo garoto, né, que ele vai passar por uma cirurgia, é uma intervenção, tem um certo risco, mas ressignifica isso. Transforma isso assim, cara, vou mostrar para ele como é que o pai dele se preocupa com ele, né? E não só estou aqui, mas como também vou gerar algo de valor para ele aqui, entende? E isso que você está fazendo, não sei se ele está te vendo, Não, mas não. vai mostrar assim, pô, o meu pai, ele tá me honrando porque tá comigo, é isso que ele vai pensar. E ele tá honrando o papel dele, de líder e provedor da casa. Entende? Isso é muito grande, cara. Isso é muito grande. Né? Então, parabéns, tá bom? Parabéns por aceitar o desafio de entrar durante o hospital. Eu sei que é difícil. Eu confesso que nem, né, eu não sei de onde veio essa minha loucura de fazer o que eu fiz, mas veio. Então, cara, obrigado por ter sido um louco também, tá bom? Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Então, grudem nesse cara, né? Quem conseguir, eu sei que nem todo mundo consegue. Agora não vou aqui no papel de quem pode, quem não pode, né? Aliás, quem tá mais afim ou quem não tá mais afim. Eu sei que, por exemplo, quem só tem o celular é mais difícil de estar na sala virtual. Eu sei disso, tá? Porque se você usa o celular para mandar mensagem, como é que você vai mandar mensagem na sala virtual? Mas, na medida do possível, entrem na sala virtual, procurem a gente, qualquer dúvida, tal, a gente vai estar respondendo vocês. Se não for eu ou o Chay e tal, fiquem tranquilos que a gente está trabalhando junto nessas aí para todo mundo ter o seu sucesso aqui dentro, né? Ninguém aqui é egoísta, todo mundo quer ver todo mundo crescendo aqui, tá? Tenha certeza disso. Eu tive isso aqui e seria muito injusto da minha parte eu não querer ver vocês crescerem. Seria muito injusto. Eu tive isso e eu não quero que pare isso em mim. Então, eu quero ver todo mundo aqui muito maior do que eu, tá? Luciano, levantou a mão, quer falar? Isso, na verdade é que Tá. você falou aí, eu lembrei que horas antes, acho que uma hora antes de eu entrar pra chamada com o atleta na sexta, eu estava ouvindo a sua vídeo chamada com outro atleta. E aí aconteceu isso. Então, o fato de eu não sugerir, mas perguntar, não é porque eu sou bom, não, é porque eu copiei mesmo, gente. O Matheus
fez a mesma coisa com o cara, e aí depois ele me explicou ali, fora, terminando a ligação. Aí na hora que o cara falou, putz, cara, tem que ser agora, tem que ser agora, eu falei, cara, tem que ser, até a boquinha, tem que ser. Tá certo, tá certo, Luciano. Viu? Aí, Deixa eu fazer uma pergunta para você, que isso é muito importante, até para a questão, né, de você fazer o que você fez. Você lá no começo falou que tinha um investimento, que tinha que ser feito na hora da videochamada. sim, falei, Então, olha só, Luciano, a boquinha é importante, mas o mais, brincadeiras aí, mas o mais importante aí, né, Iago, Júlio, Marlon. Seguinte, pessoal, o mais importante aqui, né, o que que é? Você fez o passo a passo. Então, você avisou no começo que tinha um investimento, que ele era feito durante a videochamada. Então, você falar que é feito na videochamada e que você está esperando eles, tá tudo certo, porque você fez um acordo e eles aceitaram o acordo. Então, não tem por que você ter medo, entende? Não tem por que você ficar com vergonha. Poxa, e agora? Será que eu vou estar pressionando? Não. Pessoal, o acordo é esse. Vocês aceitam? A gente aceita. Tá. Então, vamos seguir. É simples, entende? Deixando bem claro. Se a família não aceita, eu sempre busco, né, mostrar para eles a importância, enfim, né? Mas teve uma vez uma família que eu conversei, eles aceitaram, e na hora, Matheus, mas não é um absurdo na hora, tal. Eu falei, família, ó, vocês podem achar um absurdo, vocês podem não concordar agora, mas no começo, quando eu falei que era assim, vocês concordaram, né? Aí o pai, aí a mãe ficou assim, tipo, verdade. E o pai, né, era um promotor de justiça lá de Umuarama. E o cara, né, se sente o dono de tudo, promotor de justiça, né? Ele pegou o paletó, isso eu não aceito. Pegou e levantou, né? E aí o garoto falou para mim, Matheus, desculpa, não quero mais oportunidade. Tchau. E a mãe dele ficou em estado de choque, tipo assim, pô, é verdade, a gente deu a palavra, né? A gente concordou, entende? Então, vocês, quando vocês fazem esse acordo na DI, na decisão imediata, vocês estão com o poder de falar no final. Família, vamos lá. A gente não conversou no começo, vocês não concordaram. Então, agora a gente tem que cumprir a palavra, honrar o que a gente fala, né? Entendeu? Então, assim, você chegou aí, Luciano, na seletiva de Santo André? fui, Foi. Então, fui lá, tudo que a fiz gente um fala, vídeo, tudo que a gente fala, acontece, não acontece? acontece. Tem uma equipe médica lá, não tem? Uma equipe de primeiros socorros, um bombeiro, alguma coisa assim? Sim, tinha uma Tem. ambulância lá, Tinha ambulância? árbitro, Pessoal, olha que legal. tinha Então, ó, ambulância. mas não fale que tem ambulância, tá? Eu vou te explicar por quê. Santo André tinha, legal. Mas, por exemplo, Vinhedo eles não colocam ambulância, entendeu? Então, por isso que eu falo equipe de primeiros socorros. Porque aí, se eu falar que tem ambulância, aí o atleta vai para Vinhedo, não tem ambulância, vai ficar bravo, entendeu? Mas olha só, então Santo André tem ambulância, olha que legal. Tem um trio de arbitragem lá apitando o jogo, não tem? E tem Tem, uma com equipe uniforme profissional da de foto e federação, filmagem, não tem? tem também. Cara, então tudo que vocês estão falando acontece, entendeu? A palavra de vocês é verdadeira. Não tem por que vocês mentirem. Porque vocês abrirem a exceção. Ah, pessoal, eu não tenho dinheiro agora. Mentira. Ontem eu peguei um pai que chegou para mim e falou o seguinte, Luciano: Matheus, nós somos pobres. Tá difícil fazer o Pix. Eu falei, você tá de sacanagem comigo, né, ô Fábio? Tem um ar-condicionado atrás de você, você tá falando pra mim que você é pobre, cara? Aí começou a dar risada. Aí começou a dar risada, a mãe também. Eu falei, pessoal, a gente combinou, pessoal. Vocês não querem, não tem problema, mas a gente combinou. Aí o pai, não, Matheus, você tá certo, tá bom, vamos fazer o Pix então. Cara, tem um ar-condicionado gigante atrás dos caras. E o cara vem pra mim que não tem um Pix de R$ 300. Aí tá de sacanagem comigo, né? Então, assim, é, a gente tem que prestar atenção em tudo o movimento, em tudo que acontece. E o mais importante aqui, mais importante, pessoal, né? A hora da marcação de entrevista, você tem que. O áudio é importante, como nos treinamentos o Shaq já falou, para criar a conexão. Mas o passo a passo é aquele, certo? Agora, na entrevista, você tem um roteiro, você tem um passo a passo. Mas se você se preocupar somente com o passo a passo, você vai ser extremamente protocolar e não vai ser humano. Você vai ser um robozão e não vai ser um humano. É como se ele estivesse falando com um Android, com um chatbot do WhatsApp. Não está falando com um ser humano. Entende? Por que eu estou falando isso?
é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, tá? Principalmente quando a gente está começando, que a gente quer fazer tudo certinho, e a gente esquece que tem um lado humano, tem o sentimento ali, né? Existe tudo isso. Então a gente tem que entender a dor da família, entender a dor do atleta, para ele, quem sabe, né, de fato, entender que aquilo é algo que vai suprir a necessidade dele. Ouvir o que eles têm para falar é muito importante. Você pega um garoto de 20 e poucos anos, que nunca teve uma oportunidade. Você vai seguir a entrevista como se fosse um atleta de 14 anos que está em busca da primeira, de 13 anos. É bem diferente. O de 20 também está em busca da primeira, mas ele já está com 20. Não é só a primeira, provavelmente é a única desse cara. Entende? A do garoto de 14 é a primeira, ou uma das primeiras, não sei. São movimentos, são questões diferentes ali nas famílias, entende? Então, por isso que a gente tem que estar sempre muito atento a isso, né? Para a gente ficar ligado e estar aí trazendo algo diferente, e entendendo de fato a dor de cada família, de cada atleta, para a gente mostrar, né, de que forma a Next pode ser importante para suprir o que esse cara está buscando, entende? Então, isso é realmente muito importante. Eu não sei se o Luciano chegou a ver uma entrevista que eu fiz na quinta-feira à noite com um atleta de para Londrina. O garoto tem 21 anos. 21 anos. Nunca fez escolinha, nunca fez um teste, nunca fez um nada. E ele chegou para mim no WhatsApp, Iago, e falou o seguinte: viu, é só a gente fazer esse teste, se for aprovado já começa a receber? Falou isso para mim, galera. Já começa a receber? Aí eu nem respondi, não respondi. Muita gente perguntaria, Matheus, como é que eu respondo isso? Não, eu simplesmente sigo o fluxo, né? Que ele fez essa pergunta no meio da marcação de entrevista. Ele tinha dado ok que podia ser às 19 horas. Aí eu falei, então vou te mandar o formulário. E segui, cara, nem respondi esse garoto. Na hora da entrevista, eu lembrava dessa. Cara, vamos lá. Você tá com 20 anos, é? Já fez alguma escolinha? Não. Já fez algum teste? Não. Já jogou time de várzea? Não. Você não fez nada com relação ao futebol? Não. Então vem cá, como é que você pergunta pra mim que você quer receber se você nunca fez nada no futebol? Qual é o teu valor se você nunca fez nada? A gente nunca te viu. Aí ele olhou pra mim. Verdade, né? Falei, é, cara, não faz muito sentido, né? Aí é verdade. É. A mãe, 60 e tantos anos, aposentado. Garoto com 20 e tantos anos, desempregado. Era um cenário para não acontecer um pago, né? Mas foi lá e, pum, converteu o pago. Por quê? Eu mostrei para o atleta o lugar dele, primeira coisa, mas a necessidade que ele tinha daquilo. Ele nunca teve uma oportunidade. Não tem um material de vídeo, não tem nada. Então, para ele era muito importante, entende? Então, isso é fundamental, né? E aí, galera, grudem nesse cara aí, no Luciano, tá? Perguntem para ele, grudem em mim também, fiquem à vontade para falar comigo, com o Chay, com o Marcelo, o Caio, tá? Em breve eu vou colocar outros líderes aqui junto com vocês, tá bom? Para estarem dividindo essa jornada aqui no Killer com vocês, tá? Mas o fundamental é isso, né? Fiquem ligados, consumam todo esse alimento que está acontecendo, né? Eu estava vendo, já passo para você, Iago, eu estava vendo uma, 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 uma comparação que fizeram sobre a oração, e eu acho que talvez a sala virtual seja um pouco disso. E aí, Luciano, você fale para mim. É o seguinte, a gente pode orar de duas formas, com gratidão ou ingratidão. Se a gente orar com ingratidão para Deus, vai ser como uma esmola, alguém pedindo esmola. Vai ser como alguém pedindo esmola. Se a gente orar com gratidão para Deus, a gente vai entender que aquela migalha que caiu no chão pra gente é muito bom, que faz parte da fartura que está por vir. Olha, é a mesma coisa, é pouquinho. A esmola e a migalha é pouquinho. Mas a diferença de visão muda tudo. Entende? A sala virtual, muitas vezes, se você não ficar esperto, são algumas migalhinhas que estão caindo ali, né? E quando você junta tudo, gera um alimento bacana, né? E talvez esse seja o fator do Luciano ter debutado. É isso, Luciano? Exatamente. Usando essa analogia, né? As migalhas, quando caem, como você falou,
ou você fala que só pouquinho não vai dar para nada. Ou você pega essas migalhas, junta com o seu propósito e segue a vida. Fala, cara, com essas migalhas eu consigo viver hoje. Igual eu falei, Matheus, e agora, mano? Eu fiz um agendamento, você vai estar na cela, né? Você estava ocupado. Eu falei, meu Deus, eu vou entrar sozinho. Ele falou, cara, vai, vai. Aí, como faltavam umas 3 horas, falei, cara, eu vou ficar focado só em reunião aqui. Eu quero escrever o que o povo fala, quero decorar, quero. E aí deu certo, cara, deu certo. E uma coisa que o Matheus falou que é verdade, não sermos um robô, né? Só decorar. Porque eu lembro que assim que abriu, eu falei, e aí, Henrique, tudo bem? Tá nervoso com a entrevista? Aí falou, pô, um pouquinho, né, tal. Aí eu, aí eu fui sincero com ele, sabe? Eu falei, Henrique, eu posso ser sincero com você? Até porque eu também tinha liberdade com ele, né? Falei, Hum. cara, como eu já tive desse lado, eu acho que eu tô mais nervoso ainda. Você acredita, cara? Aí deu um quebra-gelo, tipo, uma conexão a mais, sabe? Porque ele tava vendo que eu tava de verdade ali, eu não tava só pra, ele vai me vender alguma coisa e tchau. Não. Falei, cara, vou abrir meu coração aqui, que eu também tive por esse lado, eu sei que você tá sentindo. E aí eu virei pro pai, eu falei, pai, agora como pai também que eu sou, na época eu era só filho, né? Agora como pai eu fico imaginando a sua cabeça, então, tipo, cria um vínculo com ele, sabe? Quando você mostra que é humano, quando você mostra que você tá ali para ajudar mesmo. Uhum. É isso aí, é isso aí. Conexão, galera, é a parte fundamental, tá? De uma entrevista. Se você não conectou ainda com a família, você não parte para a próxima. Você não vai para pré-speech, você não vai fazer o speech, a decisão. Não. Você se conecta muito forte. Que aí você tem a família junto contigo, tá? Isso é fundamental. Muito bom, Luciano. Ó, eu vi que o Wallace levantou a mão, mas o Iago tinha levantado antes. Então, Iago, você quer falar? Fique à vontade. Esse é o nosso momento. Bom dia, Mathezão. Bom dia a todos. Eu fechei duas entrevistas, cara, esse final de semana, mas chegou no horário, Sumida. nada de ninguém aparecer. Uhum. Entrei antes ali. Mas, assim, o ponto bom e importante foi que eu consegui pegar 30 contatos Boa. desses dois. Uhum. Peguei 15 de cada um. É isso aí. É isso E aí. aí, tô correndo atrás aqui. É isso aí. Ver Iago, se eu fecho mais hoje. deixa eu fazer uma pergunta. Ótimo. Isso é fundamental, né? Você gerar alimento a partir de um alimento. Isso é fundamental. Deixa eu fazer uma pergunta. Você marcou a entrevista de um dia para o outro ou foi no mesmo dia? Uma foi no mesmo dia, a outra foi no outro. Certo. Por que que eu estou falando isso? É muito importante sempre a gente conseguir marcar para o mesmo dia. Entendeu? Por quê? Não é porque o cara vai ter mais tempo ou menos tempo para pesquisar a gente. Isso não interessa. Se uma mãe tiver 20 minutos para pesquisar, e ela for minimamente ligeira, ela consegue pesquisar tudo. A questão não é o tempo. A questão é o seguinte: quando a gente joga para outro dia, o atleta, porque o atleta pediu, a gente perdeu o controle da situação e deu para ele o controle. Entendeu? Então, a vaga é hoje, né? Como eu já falei isso para vocês. Vamos ser honestos, a gente tem uma certa certeza, uma certa convicção, mas quando a gente olha friamente, friamente, ô João, fala para mim, João Guilherme, você sabe se você vai estar vivo até as 11 horas da manhã? Não. Então, por que a oportunidade é para outro dia, se você não sabe se você vai estar vivo? É para hoje, galera. É para hoje, entendeu? Então, sempre façam isso, tá? Marquem a entrevista para o mesmo dia. Obviamente, terão situações e situações, né? Pô, meu pai trabalha de noite, minha mãe também, eles só aparecem de dia e tal. Existem situações e situações, mas a grande maioria, elas podem ir para o mesmo dia, é que elas não querem. Já teve atleta que chegou para mim, chegou para mim e falou assim: Matheus, à noite eu não posso, que eu tô com a noite ocupada. Eu falei, tá, você tá falando que das 6 da tarde até meia-noite você tem é, é, coisa para fazer ele. Não, na verdade é um jogo que eu vou jogar. Eu falei, qual é a hora do jogo? Aí eu não tive dúvida. Ele falou assim, é das 8 às 10. Eu falei assim, eu só tenho 9 horas. Era na metade do jogo dele. Cara, eu só tenho as 9 horas.
Aí, sério, eu falei, sério, se você quer. Aí ele, não, Matheus, 9 horas eu vou estar aí. Acabou, cara. Era um jogo com os amigos. Qual o nível de importância disso perto de uma oportunidade? Entende? Então, é muito importante você sempre estar com esse controle. Mas isso é coisa que a gente vai aprendendo, Iago. É isso aí. Eu já fiz muito disso, cara. Fica em paz, tá? Não tem nada de errado, Mas, não. mas assim, eu sempre deixei bem claro e frisei que era única e exclusiva, que não teria reagendamento, né? Aí o exemplo que você deu foi a mesma coisa que ele falou. Os pais trabalhavam à noite, que só tinha possibilidade no outro dia. É isso, é isso. Então esse tipo de coisa vai acontecer. E aí a gente tem que realmente marcar para outro dia. Acontece, né? Mas o áudio dele chegou a aparecer ou você não pediu o áudio dos pais de confirmação? De um apareceu, a mãe mandou, o outro não. Tá, legal. O que eu aprendi aqui com relação ao áudio de marcação. Se a mãe mandou, cara, e o garoto não tá atendendo o link, nada, eu ligaria pra mãe. Ô, mãe, tá, pá, tá tudo certo? Vamos fazer a chamada? Ah, vamos sim. Então. Entendeu? Não tem problema. Pode fazer isso, tá? Aliás, já passei isso pra vocês. Vocês vão pegar muito atleta de 13, 14 anos que, cara, é muito perdido. A gente fala as coisas e o garoto não entende. Quando eu pego um desses, eu não tenho dúvida. Eu falo, cara, sua mãe tá sabendo? Tá. Às vezes que eu vou ligar pra ela. E eu faço todo o processo pela mãe. Todo o processo. Por ligação com a mãe. De marcação de entrevista. Todo o processo. Entendeu? Já faço, inclusive já adianto algumas perguntas, né? Ô mãe, você apoia no futebol? Como é que é ele na escola? Como é que é ele como filho? Essa oportunidade é importante para ele? Para vocês? Pô, legal, mãe. Então a gente tem que fazer uma videochamada. É para vocês melhor de tarde ou de noite? Faço tudo isso por telefone. Quando eu pego um garoto enrolado, eu não tenho dúvida. Eu pego, taco, pego o telefone da mãe, do pai e ligo e falo com eles. Que é mais fácil. Entendeu? Pode falar, Iago. Então, nesse caso, Matheusão, a gente pode falar para ele que a gente vai, que eu vou falar com a mãe e não com ele mais? Não, você vai fazer o seguinte: você pede o formulário, as indicações. Aí quando você tá vendo que o garoto não tá conseguindo entender o que você tá falando. Ah, cara, na hora. Bill, deixa eu falar com a sua mãe. Eu vou falar tudo com ela. E se der Sim, tudo certo, a gente faz a tua entrevista. Entendeu? perfeito. Ontem teve um atleta que, cara, ele não era lerdo, não tinha dificuldade de entender nada. Eu marquei com ele. Pedi o áudio da tia, que ele mora com a tia. Aí ele falou, Matheus, mas você não fala com ela? Eu falei, mas ela já tá sabendo? Já? Então eu falo. Eu nem liguei. Eu falei tudo por WhatsApp. Ô tia, assim, 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 ela, o que que você precisa? Eu falei, não, só quero saber se a gente pode confirmar a entrevista dele hoje às 22 horas. Ah, não, Matheus, tranquilo, tranquilo, já tô sabendo, tá tudo certo. Eu falei, então legal. Ele já te passou o material? Não, ainda não. Então, ó, vou te passar todo o material, veja certinho, porque sem isso não faz a entrevista, tá bom? Ah, não, beleza, Matheus, pode deixar comigo. Nesse caso, nem foi ligação, porque o garoto, ele tava coerente, era um garoto que tava atento a tudo, entendeu? Era só uma questão de falar com a tia. Fiz essa questão por WhatsApp e resolveu. Teve um atleta que eu peguei e já tive que ligar. Um atleta ano passado. Cara, o garoto tava perdido. Eu falava, mas vamos fazer entrevista às 3 horas. Aí eu falava 15 horas. Aí ele, não, mas aí 5 horas não dá. Eu falei, não, não, tô falando 15 é 3. Ah, não, mas então é 13. Cara, o cara tava perdido. O garoto tava perdido, perdido. Aí eu não aguentei. Aí eu falei, cara, o telefone da sua mãe, é esse? É. Ela já sabe? Sabe. Então eu vou ligar pra ela. Mãe, assim, 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 a gente pode fazer às 15 horas, que é 3 da tarde, ela. Ah, não, Matheus, é que ele não tava me explicando, pode ser assim. Pum. Aí sabe o que ela falou, Iago? Matheus, além dele, eu tenho um outro garoto, um outro filho. Ele pode participar também? Eu falei, pode. Uma ligação, eu poderia ter desistido do garoto. Eu podia ter desistido por causa da confusão que ele tava. Mas uma ligação com a mãe fez eu tornar um pago totalmente confuso em dois pagos. Uma dobradinha. Entendeu? Então a ligação muitas vezes é importante, entendeu? Para de fato trazer isso, essa confiança e também você entender o lado da família. Pô, garoto, aí ela tava falando, aquele tá ansioso aqui, não tá conseguindo me explicar nada. Pronto. O garoto não era burro, o garoto não é lerdo, não falta educação para ele, é ansiedade. Ele tava tão ansioso que ele não tava conseguindo entender e raciocinar, entendeu?
Então é muito, muito importante isso, tá? Mas vamos lá, Wallace, diga lá. Velório do avô, né? Conforme eu já tinha falado pra vocês, Sim. eu tava debutando no velório, cara. Pode ser meio idiota da minha parte, mas meu pai comentou com o sobrinho dele, né? Eu tava estudando mais sobre a Next, né? Explicando para o sobrinho, né? E o sobrinho tem um filho de 9 anos. Aí ele falou, vou conversar com o Wallace, quero saber mais sobre esse planejamento aí, porque meu filho, ele tem 9 anos, né? Vai fazer 10 agora. Só que ele tem um futuro muito grande no futebol que nunca tive a oportunidade de colocar ele em lugar nenhum. Nunca fez uma seletiva, nunca fez nada. E aí meu primo veio a respeito disso. Aí eu expliquei para ele toda a situação, né, como funciona, cada metodologia, né? Eu perguntei para ele hoje para você qual é o preço do sonho do seu filho. Aí ele já olhou para mim assim, meu, não tem preço. O que tiver que pagar para o meu filho fazer, eu vou fazer, independente de tudo. Aí eu falei, beleza, então quando a gente estiver em Campinas, eu vou ligar para você, chamada de vídeo, a gente vai poder trocar uma ideia mais séria. Eu espero que o Pietro esteja presente junto com a mãe. Não quero conversar só com você, porque quem toma a decisão dentro da sua casa não é você, é frente à sua esposa. Você é a última resposta, é não senhora, sim senhora. É igual eu. E aí a gente senta, conversa, explica melhor a situação, de como vai ser a seletiva, de cada passo a passo. Só que eu só consigo dar esse procedimento quando você encaminhar para mim, pelo menos aí em torno de uns 15 contatos ou 10 contatos do pessoal que joga bola pro Pedro. Caso as crianças, né? Onde os pais só colocam em escolinha de futebol e nunca dão uma oportunidade de ver o moleque crescer. Aí eu falei, ó, você me disse, né? Seu filho é artilheiro, né? Quantos gols ele fez no campeonatinho da escola? Fez 10 gols, Wallace, em 30 minutos de jogo. Então o moleque, ele respira o futebol. Só que, meu, quero colocar ele numa academia para ter um passo a passo e quem sabe esse moleque aí aos 18 anos não vai para a Europa, sei lá, faz alguma coisa do tipo. Porque no bairro que a gente mora hoje, você sabe que é tudo controlado pelo tráfico. Então, para ele se envolver com isso, daí é muito fácil. Então, assim, eu estou chegando em Campinas. Na hora que eu chegar, eu vou ligar para ele já, eu vou conversar com ele. Wallace, deixa eu fazer uma pergunta. Ele é da onde? Hã? Mora, caso meu primo, ele mora no Rosolém, Hortolândia. Aqui em Campinas? Isso, aqui em Campinas. Tá, deixa eu passar aqui para você. Pro caso dele, seria a Alphaville, você sabe, né? Que é em Não, São mas aí no Paulo. caso ele tem condição, né, no caso, para ir. Não, beleza. Por que que eu tô falando isso? A idade dele é Rise Academy, né? Nem Next, né? É de 5 a 13 anos. Então ele vai ter que ir lá para Barueri, lá para Alphaville, para fazer a seletiva, tá? Só dar essa atenção aí, porque a Next é de 13 a 24 e a Rise é de 5 a 13. Então, pro teu filho do teu primo aí, cara, é Rise, não tem nenhum problema. Pode mandar ele para lá, tá? Tem muitos garotos que saem do interior e vão para lá durante a semana, final de semana para treinar, jogar, isso não é um problema. Mas é muito bom você pontuar isso para ele, para depois ele não falar, pô, primão, eu não entendi que era isso, tal, tá? Então, só isso. Só essa atenção aí pra ele, tá bom? Mas, cara, é isso aí. Debuta e vai pra cima. É isso aí, tá? Mas só dá essa atenção aí pra eles. Quando eu pego a galera do interior que é novinha e eu falo que é São Paulo, eles falam, não, eu falo, sempre falo, ó, pessoal, a seletiva, além de ser lá, os treinos também vão ser lá. Não tem alojamento. Ah, não, Matheus, mas a gente quer. Então, beleza. Então a gente segue. Entende? Porque isso não pode ser depois uma coisa assim, pô, você não me falou, tal. Então, é sempre bom a gente fazer isso. Tá? Mas, cara, Wallace, você falou aí, cara, fica em paz.
Eu não te julgo, não, tá? Eu, eu, meu avô, Wallace, ele faleceu numa sexta-feira, né? Eu, no sábado foi o enterro dele, e aí, cara, eu poderia falar, ah, não, domingo eu vou ficar em casa com a minha avó, com a minha família, né, tal. Mas, cara, domingão eu peguei e fui pra Alphaville porque eu tinha que ficar um mês lá, tinha me comprometido já a ficar um mês com os caras lá em Alphaville. Então, cara, na verdade, a minha visão é o seguinte: muitas vezes as pessoas falam, pô, tal, como é que vai ser, né, essa visão assim? Mas a minha visão é o seguinte: na verdade, vamos ver se vocês concordam comigo, pessoal. A gente trabalha o tempo inteiro. Vou explicar. A gente trabalha para trazer o sustento para casa, para crescer na vida. Mas se a gente não trabalhar os nossos relacionamentos, eles vão apodrecendo, vão baixando, vão ficando distantes. Se você não trabalhar o relacionamento com a tua esposa, com a tua namorada, com os teus filhos, com os teus amigos, são relacionamentos que vão ficando rasos, não vão se aprofundando. Então tudo é trabalho. No fim das contas, no fim do dia, quando você parar para analisar, tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Então trabalhar é muito bom, porque é isso que faz a gente crescer, né? Quando eu falo nesse sentido mais amplo da palavra trabalho. E quando o Wallace você faz isso, outros caras, por exemplo, o Luciano entra no hospital ali, cara, ele tá honrando, ele tá honrando algumas coisas ali, né? Eu lembro muito bem quando o meu bisavô faleceu. Eu tinha 12 anos. 12 anos, hein? Quando meu bisavô faleceu, eu já era velhinho, já conheci bem ele. E o meu pai estava em Curitiba trabalhando e a minha família estava com ele lá. Meu pai falou pro meu avô: pai, eu tô voltando então para São Paulo pro enterro do vô Davino. Aí meu avô falou assim: não, filho, fica aí, porque você tá aí cumprindo uma missão. Então você fica aí. O vô morreu. Você não vai conseguir estar aqui no enterro dele, mas você tem que honrar alguns compromissos teus aí. E o teu avô não ia querer que você deixasse de honrar os compromissos para estar com ele aqui. E aí meu pai continuou lá em Curitiba. Então, cara, isso para mim foi uma baita lição, eu com 12 anos ter ouvido isso, sabe? Então, né, sábado, por exemplo, né, eu fiz entrevista. A minha família inteira olhou torta para mim, né? Meus tios, primos e tal. Cara, eu não me preocupei com isso, porque eu sei que o sentimento do meu avô seria a mesma coisa. Não, meu avô ele pediu um lanche com a família toda, que meu avô acabou de sair do hospital e tá para morrer. Essa é a verdade, pessoal. Eu vou tá para morrer, né? E aí eu vou pedir esse lanche para toda a família. E eu fui pro lanche e tal, mas fui fazer as entrevistas. E aí o pessoal, né, quando eu desci das entrevistas, né, da sala de reunião, olhou meio torto para mim e tal, mas eu não me preocupei, porque eu sei que o que o meu avô falou pro meu pai a questão de 20 anos atrás, sabe? Eu sei o que ele falou pro meu pai com relação quando meu bisavô morreu. Então, eu sei que ali pro meu avô, eu tava honrando ele, porque eu não tava deixando de lado compromissos que eu já tinha firmado antes desse lanche, né, ter sido pensado e feito aí com todo mundo, entende? Então é muito louco isso, muito louco isso. Eu tenho meu outro avô que já faleceu, que eu falei que faleceu ano passado. Cara, esse cara, se vocês acham que a gente trabalha pra caramba aqui, esse cara ele ganhava de todo mundo fácil. Se ele dormia 5 horas por dia, era muito. Era uma média de 10 horas por semana que meu avô dormia, quando ele era mais novo e trabalhava mesmo. Ele era inspetor de manhã, professor em outra escola. À noite ele tinha uma gráfica que ele imprimia todas as apostilas das faculdades da PUC de Campinas. Ele ficava até 3, 4 da manhã fazendo essa parte de gráfica. Para depois no outro dia estar 6h30, 7 da manhã como inspetor na escola. Então assim, se eu não trabalhar pra caramba, eu nunca vou honrar o legado que esse cara deixou para minha família. Entende? Então é o mínimo que eu posso fazer. Eu cresci tendo esses exemplos. E te falar uma coisa, minha mãe nunca reclamou de um pai ausente, muito pelo contrário. Era um pai que sempre estava muito junto com ela, né? Então ele nunca deixou que a questão das ocupações dele no trabalho enfraquecesse o relacionamento e o trabalho que ele tinha de educar a minha mãe e a minha tia, né? Então isso é fundamental, galera. Você não precisa ser ou, entende? Ou eu faço isso ou eu faço aquilo.
Um cara que se forma para ser um grande cara, ele é o E. Eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E eu vou fazer aquilo outro. E vou fazer isso também. Então, peguem isso. Vocês, nessa questão aqui de vida, você não precisa escolher uma coisa ou outra. Você pode escolher uma coisa e outra. Você pode estar com as duas coisas. É você se organizar e conseguir ter o foco para falar, para eu conseguir fazer as duas coisas, tem que fazer isso aqui, isso e aquilo. Fechado? Vamos para cima. Quem vai debutar hoje? Quero saber. Christopher, Iago, Wallace. Só? O resto da galera não vai querer debutar, não? Ô, louco. Tá certo, tá certo. Vamos para cima, vamos para cima. Ó, seguinte, olha só. Passar aqui para vocês. Hoje é dia de ponto duplo na nossa competição, tá? Então, o que isso significa? A inscrição de vocês, em vez de valer uma inscrição, vale duas, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma competição interna aqui, tá bom? Beleza? Olha só. Não sei quem lembra, o Lucas Procopio falou que de quinta-feira, quando vocês começaram, até esse sábado dessa semana, conta como uma semana para vocês. Então, o Luciano, por exemplo, tem uma inscrição, ele ganhou uma estrela. Vai sair na live hoje. Então, todo mundo vai, vamos lá, 10 horas na live, parabenizar o Luciano e tal. Luciano, além do debut, além da lista de debut, Luciano, você já vai aparecer na lista de Stars, que ganhou a primeira estrela. Então, você vai aparecer duas vezes na live, tá certo? Duas vezes. E qualquer um pode aparecer duas vezes também, viu, galera? Só vocês mesmos se escolherem aí. Luciano vai aparecer duas vezes. E aí é o seguinte: fez a inscrição, fez a primeira estrela. Se vocês fizerem mais 7 ao longo dessa semana, ou seja, totalizando 8 inscrições, em vez de ganhar uma estrela somente, vocês vão ganhar duas. Vocês vão ganhar duas. Tá certo? Então, 8 inscrições a partir de quinta-feira são 2 estrelas. 8 inscrições são 2 estrelas. Fechado? Beleza? Então é isso aí. Fala, Luciano. Então eu tenho que fazer mais 7 para ganhar 8. Não, mas é normal, né? Aí seria normal. É isso É aí. uma semana. Você já fez Sabe? uma. Das 8, você já fez uma. Tem que fazer 7. Aham. E o resto da turma aqui, ó, fazendo 8, ganha 2 estrelas. Fizer uma, 2, 3, 4, 5, sem problema. Vocês vão ganhar uma estrela inteira. Fiquem tranquilos, tá? A estrela do debut tá garantida. Fez mais 7, ganha mais uma estrela. Fechado? Então, totalizando 8 na semana, são 2 estrelas. Para vocês terem duas, vocês precisariam de 10 inscrições para ter 2 estrelas. Essa semana estendida, com 8 inscrições, vocês têm 2 estrelas. Fechado? Beleza? Maravilha. Vamos bater a nossa foto aqui para colocar lá no grupo. Bora lá, galera. 1, 2, 3 e... Aê! Deixa eu encaminhar lá. Maravilha. Tudo bom. Galera, é isso. Na hora da live, eu vou mandar o link no grupo, mandar o link no privado de cada um aqui. Se vocês não salvaram meu número, salvem, tá? Que eu tô mandando na lista, no privado de vocês aí certinho, todos os links, todas as informações, tá bom? Nos vemos às 10 horas. Uma ótima produção. Aproveitem esse tempo aí das 9 às 10 e bora macetar nas mensagens, bora produzir. Fechado? Tamo junto. Uma ótima semana. Nos vemos ao longo do dia. O que vocês precisarem, só falar comigo, tá bom? Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.